Amém? Nessa noite, a palavra do Senhor vai nos convidar a mudar o mundo interior, o seu mundo. Amém? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 32, versos 11 e 12. Números 32, versos 11 e 12. A palavra diz assim: como não me seguiram de coração íntegro, ou em outra tradução, de todo o coração, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, seguiram ao Senhor com integridade de coração, ou com todo o coração. Amém? Sabe, querido, a palavra de hoje, ela nos fala sobre entregarmos ou estarmos em Deus com todo o nosso coração. Esse texto diz que Israel, ele até foi conduzido pelo Senhor, mas ele não obedeceu ao Senhor de todo o coração. Israel, durante o tempo em que ele esteve no deserto, ele foi guiado pelo Senhor, sim ou não? A nuvem se movia, o povo o quê? Se movia. A nuvem parava, o povo parava. Isso aconteceu. E Deus não questiona a obediência do povo em seguir o caminho que Deus estava ordenando. O povo estava seguindo o caminho que Deus queria, mas Deus não estava preocupado com o que o povo estava fazendo só. Deus queria deles uma entrega de coração. Quando olhamos para a história, vemos esse povo andando. Deus mandava andar, eles andavam. Deus mandava parar, eles paravam. Mas a questão é que a aparência não basta para Deus. A aparência não basta para Deus. Talvez você pense, não, mas eu vou na igreja. Eu vou começar a ir na igreja. Eu vou estar na igreja. Eu vou todo domingo à igreja. Eu vou fazer o jejum. Eu vou participar do culto das mulheres. Você que é mulher. Eu vou participar dos eventos dos homens, para você que é homem. Eu vou participar, eu vou fazer. Mas, irmão, a pergunta dessa noite não é se você vai fazer. A pergunta dessa noite é: onde está o teu coração? Em tudo que você tem feito. O povo obedecia por obedecer, porque sabia que se desobedecesse, a bênção cessava. Sabe? Se deixasse de andar debaixo da nuvem, a bênção cessava. Então o povo obedecia por obedecer, mas não fazia o que Deus realmente queria, de coração. O povo andava pelo deserto, mas ia reclamando do que estava fazendo. O povo obedecia, mas o coração tinha ficado no meio do caminho. O povo vivia as promessas, mas reclamando. O povo via Deus abençoar e fazer milagres, e continuava reclamando. Irmãos, eu não sei se você consegue traçar um paralelo com os dias de hoje, mas como Deus age nas nossas vidas, e nós temos coragem de reclamar. E nós temos a capacidade de olhar para o povo de Israel, julgar e dizer assim: meu Deus, eles viram milagre. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você já teve que esperar cair maná do céu? Quem já teve que esperar cair maná do céu para comer? Não, você abre o teu armário e tem lá o teu mantimento, sim ou não? Se alguém estiver faltando mantimento hoje dentro do armário, na sua casa, levante uma de suas mãos, tem lá uma cesta básica lá atrás para você. Amém, irmão?
Não sei nem se chegou a dar uma cesta básica que estava atrás. Isso é uma outra convocação. Irmão, dia de ceia é dia de trazer 1 quilo de alimento. Amém, irmão? Ah, pastor, mas eu posso trazer mais. Glória a Deus pode. Você não pode chegar aqui no culto de mão vazia. Daqui a pouco o pastor vai ficar lá na porta cobrando pedágio. Mas nós hoje, irmãos, temos muito mais do que aquele povo. Aquele povo, a Bíblia diz que o povo andava pelo caminho, o povo andava pelo deserto, não tinha caminho, andando pelo deserto, e as sandálias não se gastavam, a roupa não ficava velha. As nossas ficam, sim ou não? Mas quantas você tem? Quando ela fica velha, você pode comprar uma nova, sim ou não? Hã? Fala aí, irmão, fala com coragem, eu posso. Você pode escolher o que você vai comer? Aquele povo, no dia que eles enjoaram do maná, eles reclamaram, falaram que Deus, eu não aguento mais comer maná. Aí Deus mandou codorna. Uma nuvem de codorna desceu. Codorna? Irmão, hoje a gente gosta daquele frangão que só vem peito e coxa. Hoje a gente come frango desossado. Nós vivemos muito melhor do que aquele povo e a gente tem coragem também de reclamar. O nosso coração, ele não está satisfeito no Senhor. Então chega um momento que Deus diz: vocês não vão viver o melhor, porque vocês não têm o coração em mim. Eles até chegam no destino, mas o coração está longe, então eles não entram na terra. É igual nadar e morrer na praia. Você entende isso? Diga misericórdia. Que nós não cheguemos ao ponto de nadar e morrermos na praia. O que eles faziam era uma obediência disfarçada, uma desobediência disfarçada de obediência. Eu não gosto muito de entrar na onda das trends, dos memes, né? Mas era uma desobediência, sabor obediência. Entende? Sabor obediência. Eles fingiam que obedeciam, para lá, faziam, e, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a liderança da igreja, irmão, nós buscamos direção de Deus para muita coisa, amém? Buscamos. Quem está junto com a gente sabe o quanto nós oramos para Deus nos dar a direção de um monte de coisa. E às vezes Deus nos dá a direção e a gente vem com o coração naquilo. E aí alguns falam assim: eu vou fazer porque o pastor mandou fazer, mas não. O que eu quero dizer para você: não pare de reclamar com Deus. Pare de só colocar dificuldades diante das coisas que Deus coloca na sua frente. Coloque teu coração nas mãos do Senhor. Não dá para servir de qualquer maneira, não dá para adorar de qualquer maneira. Não dá para adorar de qualquer maneira. Ei, ministério de adoração dessa igreja, não dá para adorar de qualquer maneira. Não dá para subir aqui e oferecer qualquer coisa. E assim é com a igreja também. Não dá para adorar de qualquer jeito. Tem que colocar o coração nisso. Para colocar o coração nisso, a gente tem que entender qual é a nossa dedicação, qual tem sido o nosso empenho, como é que a gente tem se dedicado para o Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 23, aqui eu peguei uma tradução diferente da Almeida, corrigida e fiel, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, irmão, como é que está a fonte da tua vida? A fonte está dentro do teu coração. E como é que as fontes estão? Eu vou ler um texto para você.
que está lá em 2 Reis, capítulo 2, logo hoje, né, irmãos, que eu estou lendo um monte de textos, o nosso data show deu problema, o nosso projetor deu problema, mas 2 Reis, capítulo 2, versos 19 a 21, diz assim: alguns homens da cidade foram a eles dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade é bem localizada, diga, bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Olha o que ele está dizendo. Está dizendo: a cidade é bonita, a cidade é bem localizada, a estrutura é legal, como é que eu vou dizer? A estrutura é legal, o ambiente é bom, é tudo muito bonito, mas a fonte de água é ruim. E aí Eliseu diz: ponha sal numa tigela nova, entreguem-na para mim. Quando a levaram, ele desceu a nascente, diga, a nascente, a fonte, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei a água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Você pode dar um glória a Deus? Irmão, nós precisamos purificar as nossas fontes, e as fontes de vida é o coração. Nosso coração precisa estar no Senhor. Analise cada intenção do teu coração, cada intenção. Não basta eu fazer algo para Deus, eu preciso analisar a intenção. Inclusive nisso eu quero tocar num ponto muito sensível para todos nós. Por que você entrega o teu dízimo? Por que você oferta ao Senhor? Pastor, eu entrego porque se eu não entregar, amanhã o devorador vai vir, a palavra diz isso. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Isso não é mentira, mas isso não é o que Deus deseja. Ah, pastor, eu entrego meu dízimo porque a igreja precisa. Afinal de contas, precisamos dar uma pintura ali. Afinal de contas, tem um monte de coisa para fazer. Afinal de contas, tem conta de luz para pagar, tem aluguel para pagar, a igreja precisa. Deixa eu te falar, essa não pode ser a tua motivação, apesar da igreja precisar, amém, irmão? E uma igreja séria, ela vai sempre precisar de oferta e dízimo, sempre. Ela vai ter projetos e mais projetos e mais projetos. No dia que a gente tiver com o nosso caixa sobrando dinheiro, a gente vai inventar um projeto para gastar aquele dinheiro. Tá, irmão? Que igreja não é para juntar dinheiro. Igreja não é banco. Quem trabalha em banco aqui sabe que o banco, o propósito dele é juntar dinheiro. Igreja, o propósito dela é gastar. Tá? A igreja tem propósito, a igreja tem missão a cumprir. Se Deus dá o recurso, nós usamos. Mas não que a igreja não precise, a igreja precisa, mas essa não pode ser a nossa motivação. Sabe por quê? Porque o dia que eu achar que a igreja não precisa, eu paro de entregar. O dia que eu achar que talvez a igreja tenha uma finança melhor do que a minha, porque eu estou apertado, eu deixo de entregar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Analise seu coração. Você oferta e você entrega o seu dízimo, é para o Senhor, irmão. É para o Senhor. Não pense que é para a igreja, não. Ah, parece a igreja precisa. Mas é para Deus. É para Deus. Esse é o propósito correto. Você devolve os teus dízimos ao Senhor. Você entrega uma oferta olhando para o Senhor. É Ele quem retribui, porque a igreja não vai retribuir para você tudo que você gasta nela, amém? A igreja vai retribuir para os que necessitam. Talvez você seja um financiador da obra, como a minha esposa disse. E a minha esposa orou para ser financiadora da obra. E nós somos financiadores da obra. E Deus olhou e falou assim: então teu marido vai trabalhar mais. Glória a Deus. Né? Sem problema. Mas a gente precisa entender que
tem que colocar o coração em Deus. Não basta fazer, não basta estar aqui. Essa noite eu quero te perguntar, onde está o teu coração agora? Está com o teu coração lá fora? Está com o teu coração pensando em outra coisa? Está com o teu coração aí pensando, meu Deus, o que eu faço amanhã? Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho, meu Deus, a conta que eu tenho para pagar. Eu odeio meu trabalho, Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Culto de ser... Como é que é? Repete. Culto de ser... A quem? Então teu coração nessa noite tem que estar onde? Em Deus, cara. Ele vai prover para você amanhã, Ele vai te abençoar amanhã. Se você colocar o coração nele, Ele vai estar lá presente no teu trabalho amanhã. Mas para de reclamar. Coloca o teu coração inteiro no Senhor. Deus está te fazendo caminhar pelo deserto, amém. Seja Josué e Caleb, não seja o resto do povo. Porque Deus tem um remanescente. Deus me mostra lá, o povo inteiro falhou. Mas ei, tem dois aqui, e eu quero ser igual a esses dois. E eu quero te dar alguns passos para você mudar a tua perspectiva, para servir a Deus de todo o coração. Primeira coisa, livre-se do peso que te atrasa. Sabe, Mateus capítulo 11, versos 28 a 30 diz: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ei, irmão, para de carregar pesos, feridas, mágoas, perdas, culpa. Para de carregar essas coisas. Vamos mandar mais leve. Precisamos viver um evangelho mais leve, amém, irmão? Isso é para nós. Nós precisamos parar de ficar só nos cobrando. Você já reparou, tem coisa na sua vida que você não consegue deixar para trás? Muitas vezes tem coisas que a gente tem dificuldade de deixar. Nessa noite, eu quero que você faça um exercício e pense aí, o que é que eu preciso deixar para trás? E não estou te falando só de pecado, não, talvez seja um pecado também. Hábitos ruins, palavras torpes, comportamentos que não condizem com a nova criatura que você cantou e que você vai celebrar na ceia dessa noite. Mas talvez não seja só isso. Talvez seja algo que Deus falou, olha, você precisa viver um novo momento. Você precisa viver uma nova fase, um novo ciclo se inicia. E você precisa deixar esse comportamento para trás, essa forma de pensar para trás. Talvez Deus esteja ministrando isso ao teu coração. E eu quero dizer que para viver e servir, para servir o Senhor de todo o nosso coração e viver de uma forma livre, a gente tem que deixar coisas que nos atrasam para trás. Tomar sobre nós o jugo do Senhor implica em tirar outros jugos, amém? Um boi não carrega dois jugos. Você não pode carregar dois jugos. Você não pode estar aqui e carregar o peso do pecado. Ei, Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Amém? Mas também para te libertar deles. Não é só para perdão. Jesus perdoa, sim perdoa, e o Espírito Santo capacita-nos a andar livres. Você pode dizer amém? Agora uma coisa que é um grande segredo. Tudo que está oculto no nosso coração é um peso que nos atrasa e nos impede de obedecer de todo o nosso coração. Tudo que está oculto, tudo que eu guardo lá dentro, não falo para ninguém, tenho dificuldade de me abrir, não converso, não consigo me expor em alguma área. Está em trevas. O que é treva, irmão? É escuridão. E onde a luz do Senhor, amém? As trevas fogem.
Então no nosso coração não tem que haver espaço para treva. Como eu posso adorar a Deus de todo o meu coração, se tem áreas que eu tenho dificuldade em abrir, em receber luz? Você já reparou que alguém deprimido, em muitas vezes a pessoa gosta de ficar num quarto escuro. E às vezes para tu quebrar aquele ambiente e aquele comportamento, você precisa abrir a janela, deixar a luz entrar. Irmão, a luz, principalmente a do Senhor, ela traz cura, ela traz leveza, ela traz vida. Amém? Não pode existir espaço no nosso coração que a gente tenha dificuldade de se abrir com Deus e até com outras pessoas. Mas também existem algumas mochilas pesadas que a gente tem que deixar para trás. Mochilas de ressentimento, de falta de perdão, mochilas de culpa, de várias mazelas que estão dentro de nós. A Bíblia diz que o Senhor lançou os nossos pecados no mar do... Aí tem gente que vai lá no Vanderlei e fala assim: Vanderlei, me empresta um murinete aí que eu quero pegar de novo meu pecado lá no mar do esquecimento, vou lá pescar ele. É porque o Vanderlei vai emprestar um monte de vara para vários homens pescarem, né? Varas de pescar, murinete, né, Vanderlei? Só falta entregar o peixe na mão da gente. Ô, Tatiana, teve um aí que falou que ainda tem que trazer para ele limpo. Mas o que eu quero dizer para você, irmão? Joga no mar do esquecimento, se liberta do teu pecado. Amém? Segundo passo, para servir a Jesus de todo o coração, conheça Jesus profundamente. Eu quero ler 2 textos que dizem assim. João capítulo 14, verso 9 diz: Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter andado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer: mostra-nos o Pai? Filipe, os discípulos andavam com Jesus um tempão, alguns anos. E de repente Filipe diz assim: Senhor, me mostra o Pai. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até hoje, tem pessoas que são capazes de frequentar a igreja por décadas e não conhecer Jesus. Diga misericórdia. Essa é uma verdade. Precisamos entender quem é Jesus. Precisamos nos aprofundar em conhecê-lo. Precisamos saber o que o coração de Jesus quer. Sabe? Semana passada eu ministrei uma palavra lá na nossa igreja, no centro de São José do Vale do Rio Preto. E eu dizia que se o nosso coração... Nós cantamos uma canção, rapidinho, nós cantamos uma canção chamada, que canta assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Aí eu disse o seguinte, irmão, como é que você pode cantar uma canção, dá-me um coração igual ao teu, se tu não sabe qual o desejo do coração de Deus? E eu quero te esclarecer qual o desejo do coração de Deus. Sabe qual é? Que todos se salvem. Não é desejo de Deus mandar ninguém para o inferno, amém, irmão? Pode dizer amém. Quem
nos conduz ao inferno é um outro ser, e não Deus. Deus, Ele deseja que nós nos convençamos do nosso pecado, e que nos acheguemos a Ele. Então, o coração de Deus pulsa por almas, e nós precisamos pulsar também. Nós precisamos conhecer quem é Deus. Em Mateus capítulo 16, verso 13 a 16, diz o seguinte: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O que estão dizendo sobre mim aí? Jesus está perguntando. Pessoal, vem cá. O que falam de mim por aí? Qual é a minha fama? O que estão dizendo que eu sou? E aí eles dizem, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus disse assim, tá bom. Eles não sabem quem eu sou mesmo, não. Não sabem. Eles não me conheceram ainda. E aí Jesus diz, olha, mas e vocês? E nessa noite Deus faz essa pergunta para você. E você? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem você diz lá fora que é Jesus? Porque você não precisa lá fora pregar a Igreja Batista Jeruel, você tem que ir lá fora pregar Jesus. E aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É porque a gente não tem a noção, para a gente Jesus e Cristo são a mesma coisa. Não, Jesus era um nome comum, amém? Era um nome comum até então. Jesus tinha um monte de Jesus. O Cristo é o Emanuel, é aquele que é o enviado do Senhor, é aquele que havia de vir, o Salvador, o Redentor de Israel e Redentor do mundo, amém? Então, quando Pedro diz, não, o Senhor é o Cristo, é aquele que havia de vir, é o Messias, tão aguardado por Israel. Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Sabe o que acontece, querido? É que a gente precisa ter uma noção e saber responder a essa pergunta. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é? Depois de tanto tempo na igreja, você sabe definir Jesus? Você conhece Ele? De verdade? Ou só de ouvir falar aqui? Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Com Jesus? Jesus apareceu para mim, pastor. Glória a Deus, irmão. E nem precisa ser aqui, amém? Pode ser em qualquer lugar. Essa semana um irmão aqui da igreja, não vou falar quem, ele falou comigo sobre uma experiência. Estava dirigindo e Deus tomou o carro. E ele foi glorificando até em casa. E a gente tem que ter experiência com Deus. Apenas vir à igreja. E irmão, eu não gosto dessa palavra assistir o culto. Porque muitos vêm para assistir o culto, está errado. Você tem que vir para oferecer um culto ao Senhor, amém? Para oferecer, ter o culto. Essa noite, se você chegar em casa e falar, o culto estava ruim, o culto estava fraco, foi o teu culto que estava. O teu, amém? Porque você que veio aqui para prestar um culto. Se ele estava fraco, quem estava fraco? Você. Sou eu não. Porque o meu estava bom. O meu irmão estava louvando, estava pulando ali. Esse hino aqui, o louvor fala muito comigo também. Mas nós precisamos oferecer um culto ao Senhor de coração. Vir à igreja não significa ser salvo. Ouvir Jesus não significa ser salvo.
Ser salvo significa se arrepender dos seus pecados e conhecer Jesus de forma pessoal. Amém? Às vezes tem gente, irmão, que já ouviu uma frase assim lá fora. Ih, mas tu tá na igreja, mas não tá adiantando nada. Não mudou nada na tua vida? Eu não vou pedir para levantar a mão quem já ouviu isso não, mas você sabe que pessoas já ouviram isso, amém? Não, amém? Você sabe de gente que já ouviu isso? Ih, não, mas tu tá indo na igreja há anos, tu não mudou nada. Igreja não adianta não. Ih, irmãos, tá certo que igreja não adianta, não resolve, não muda ninguém. Só que eles estão com razão também. Porque você tem que vir à igreja e deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Tem que deixar o Espírito Santo mover aí no teu coração e te encher a ponto de mudar lá fora. A ponto de você olhar para as pessoas que te convidavam para pecar e dizer assim: ei, agora não. Eu não. Sou uma nova criatura, não faço mais. Não faço mais. Ah, mas é só uma mentirinha, o que que tem? A gente se dava tão bem com isso. Não faço mais. E vamos lá para o botequim, vamos lá, vamos ficar lá à vontade. Não, isso não é mais um ambiente para mim. Não vou. Não vou. O Espírito Santo precisa mudar a nossa vida, irmão. Amém ou não amém? Precisamos mostrar para o mundo que somos novas criaturas. E por último, para servir ao Senhor de todo o coração, a gente precisa se entregar a Ele. Eu sei que os irmãos aqui já cansaram de ouvir desse texto, então eu vou ler só 2 versículos dele. Mateus capítulo 14, versos 28 e 29, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi na sua direção. Sabe, irmão, tem algo muito interessante nesse texto que é: Pedro não enrolou, Pedro não pensou 2 vezes. Sabe uma coisa que acontece com a gente? A gente tem muita reserva com Deus. Muita reserva. Ah, Deus pode me pedir alguma coisa grande, pode. Desde que... Ah, não. O Senhor, olha, eu entrego o domingo para o Senhor, eu posso me dedicar o domingo o dia inteiro na igreja. Mas o resto da semana não. Ah, não, mas não dá para vir na igreja. Ih, o aniversário da igreja é domingo e segunda. Segunda não é dia de ir na igreja. Irmão, Deus quer que a gente experimente o sobrenatural, amém? A gente enrola. A gente pensa 2 vezes. A gente não resolve as coisas. Na realidade, a gente quer resolver coisas antes. A gente quer, como bom brasileiro, empurrar com a barriga e deixar para a última hora. Pedro, ele não questiona. Pedro, ele não pergunta, mas como é que vai ser? Pedro, a Bíblia não relata nenhuma pergunta de Pedro. Olha só que interessante. Eu não sei se Pedro desceu do barco, se ele pulou na água, mas ele não pergunta, ele só vai. E nós colocamos para Deus assim: ah, Senhor, eu até faço, mas me mostra como é. Como é que eu devo fazer? Como é que vai ser? Vai ser assim, vai ser assado. Às vezes a gente só precisa ir. Deus está te chamando. Não precisa ser perfeito. Mas tem que ir. Tem que fazer para Deus. Sabe? É de todo o coração? Então vai. Se é para abrir mão do pecado, vai. Se é para perdoar alguém, vai. Se Deus mandou,
se entrega e vai. Ele te garante a vitória, irmão. Além do milagre de Pedro, existem as conquistas de Josué e Calebe. Josué e Calebe não questionaram a Deus. Josué, quando eles já estão velhinhos, Josué é um conquistador, irmão. Josué é um guerreiro. Tanto é que ele é quem sucede Moisés. Josué olha para Calebe e fala assim: Calebe, está a terra aqui agora para nós habitarmos. Quer ficar aqui embaixo? Quer ficar aqui na planície? Quer ficar na terra aqui que é fácil de conquistar? Eu lembro da mesma paralelo de Abraão com Ló. Mas aí Calebe olha e fala assim: ô Josué, lembra quando Deus fez a promessa para nós? Há 45 anos Deus fez a promessa. A gente ainda tinha 40. Hoje eu tenho 85. E aí você pensa que ele disse assim: então eu estou com 85, vou conquistar o que é mais fácil aqui mesmo. Foi isso que Calebe fez? Não. Quem é bom de Bíblia sabe. Calebe olhou e falou assim: ei, eu estou com 85, mas a minha força é igual quando eu tinha 40. Deixa eu falar uma coisa: o que eu vou conquistar é lá os montes, é a montanha, é Kiriat Arba, terra gigante. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você pensa que o tempo passou para você. Às vezes você pensa que não dá mais tempo para conquistar alguma coisa. E Deus está te dizendo: ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu disse para você que é para ir agora, é para ir agora. Vai. Se eu disse que é a montanha, vai para a montanha, não fica na planície. Se eu disse que é um lugar desafiador, não fica na mesmice. Se eu disse que vai ser um lugar que você vai conquistar, mas com dificuldade, ei, conquiste com dificuldade, debaixo da vontade de Deus, mas não queira conquistar facilmente, longe do projeto de Deus para você. Porque no lugar da dificuldade, você terá grandes vitórias que Deus te dará e te levará para o céu. No lugar da bonança, mas sem ser a vontade de Deus, corre o risco de você não ver o Senhor. Pare de pensar em desistir daquilo que Deus pediu para você. Coloque seu coração nisso. Sabe, eu fico pensando, quem é que aqui lembra quando começou a namorar, quem já namora, quem é casado? Você pensava assim: isso aí é bobeira. Antes de namorar, você pensava: isso aí não. E essa besteira, esse negócio de ficar... isso é uma bobeira. Esse negócio de ficar chamando de meu amorzinho, isso é bobeira. Não! Se quiser me conquistar, vai ter que ser... vai ter que se esforçar, vai ter que ajoelhar os meus pés. Aí de repente passa aquele gato que você... coraçãozinho faz assim. Aí ele só fala um oi, você fala: oi. Tudo muda, amém ou não amém? O teu coração está naquilo. Guarda isso, teu coração está naquilo. Quem já se esforçou para conquistar alguém? Um varão ali. Eu também. Alguns sabem da minha história. Entrei num grupo de teatro sem nunca ter gostado de teatro. Até hoje não gosto. Mas era a maneira que eu tinha de estar mais perto dela. Irmão, a gente faz sacrifício quando a gente está de todo o nosso coração. Agora eu quero te fazer a pergunta crucial. Você tem conseguido colocar todo o teu coração no Senhor? Sabe, irmão?
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Guarda isso, porque Deus se preocupa contigo, enquanto você se preocupa em agradá-lo. Ei, eu vou repetir essa frase de novo para você. Deus se preocupa contigo, enquanto você se preocupa em agradá-lo. Deus cuida de você. Deus cuida de tudo na tua vida. Eu sei que as coisas podem estar difíceis, mas Deus vai cuidar. O Espírito Santo, Ele age em nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé.